Salve Maria, vamos continuação aqui a distorções do Rafael Pablo, né? É simples, meu. A escritura nos ensina que a igreja, ela é a coluna sustentáculo da verdade. Que igreja? Mateus 12, 25. É divisão? Não. É uma igreja que é una, tem uma doutrina, tem um pastoreio, tem sucessores e por aí vai, né? É simples. Aqueles que apostataram da fé em 1 Timóteo 4, 1 e 2, quem são esses que apostataram da fé? São os fundamentos de homens, doutrinas de homens. Em 2 Coríntios 2,17, são os falsificadores da palavra. 2 Coríntios 11, 12, que vai dizer se afirmam iguais a nós. Simples, Rafael Pablo. A escritura, ela não deixa brecha nenhuma. O que Cristo profetizou jamais irá mudar. Com uma criação posterior, desenvolvida muito mais por razões políticas do que por uma autêntica instrução apostólica. Hoje, nós vamos dar uma olhada no que este livro aqui, Inovações da Igreja Católica Romana, que eu tenho em duas versões, escrito por Carlos Coletti, fala a respeito disso. Essas duas versões, pessoais, essa aqui um pouco mais antiguinha, acho que muito difícil de você encontrar, mas essa daqui acabou de ser lançada em uma parceria da Editora Fiel e a João Calvino Publicações. Vale muito a pena você ter esse livro. É escritor protestante. Então você já viu aquela linguiça que vai ser. É simples, cara. Bíblia, escritura, nos mostra o pastoreio que foi confiado. O pontífice que faz a ponte com a cabeça, porque a cabeça controla todo o corpo. Colossenses 18, Colossenses 2, 19, 1 Coríntios 12, 12. É simples entender isso. Os caras, eles pegam história, patrística, faz aquela linguiça. O único propósito do protestantismo, principalmente esses doutores, esses falsos mestres, esses impostores da fé, você vai dizer aqui, 2 Coríntios 2, 17, é que, de fato, não somos como tantos outros falsificadores da palavra de Deus, mas é na sua integridade, tal como procede de Deus, que nos pregamos em Cristo sob o olhar de Deus. Olha só, cara. É simples entender isso. Quem são os falsificadores da palavra? Que se auto-urge, que se auto-envia, que diz que está com a verdade. Infelizmente, pá, vamos continuar assim, porque eu quero terminar esse vídeo aqui. Porque aquilo que nós vamos explorar nesse vídeo aqui é apenas o primeiro capítulo desse livro. E você vai ver que já tem muita coisa interessante por aqui. Mas não é só no Catecismo Romano que nós podemos encontrar esse tipo de afirmação ousada a respeito do Papa. Veja o que disse o cardeal Roberto Bellarmino, um dos principais defensores do papado lá do século XVI. E ele disse o seguinte: a supremacia do Papa é a súmula e essência do cristianismo. Pode provar-se a supremacia do bispo de Roma por 15 diferentes nomes ou títulos, tais como príncipe dos sacerdotes, sumo sacerdote, vigário de Cristo, bispo universal e muitos outros. Agora, espere aí, a essência do cristianismo é o papado? Desde quando o evangelho se resume a... Não vou seguir muito esse vídeo dele, porque é muito grande, é 33 minutos. Vou refutar algumas falas que vai servir para todo o vídeo, né? A supremacia de um homem. Desde quando o cristianismo gira em torno da obediência irrestrita a um líder humano que, pseudamente, se é que existe essa palavra, seria infalível? Se essa afirmação for verdadeira, o centro da fé cristã não seria Cristo, mas o próprio bispo romano. A lista oficial de títulos do Papa, segundo os documentos católicos, é no mínimo curiosa, para não dizer assustadora. Acompanhe comigo aqueles que eu consegui encontrar. Bispo de Roma, vigário de Jesus Cristo, sucessor do príncipe dos apóstolos, sumo pontífice da Igreja Universal, primaz da Itália, arcebispo e metropolitano da província romana,
soberano do Estado, da cidade, do Vaticano. Deve ter mais, mas esses foram os que eu consegui encontrar. Muitos desses títulos carregam um peso teológico enorme, especialmente quando comparado essas afirmações com as Escrituras. Agora, a pergunta que precisa ser feita é bastante simples. Se o papado é realmente uma instituição divinamente estabelecida, por que nós não encontramos nada remotamente parecido com essa estrutura no Novo Testamento, nem nos primeiros 5 séculos da igreja? No vídeo de hoje, nós vamos destruir de uma vez por todas essa ideia de que o bispo de Roma é o bispo universal ou o bispo dos bispos. O que eu vou fazer nesse vídeo? Interessante, só a introdução dele já é um cocô, né? Felizmente, cara. Por que essa afronta? Porque os caras querem o que eles querem. Porque Cristo, ele quis essa hierarquia. É uma hierarquia. O bispo universal comanda os outros bispos. Pedro, ele é o pastor dos 11 apóstolos. Que Cristo quis assim. Porque sobre ti, Pedro, Mateus 16 a 19, eu edificarei minha igreja. Então, sobre o fundamento dos apóstolos que vai ser edificada essa igreja, que são os bispos, Pedro, bispo universal, tanto que o nome de Pedro não é mais Pedro, é Pedra, Kefa, João 1,42, e dá o pastoreio a Pedro, João 21, do 15 a 17, tá nas escrituras, Rafael Pablo, que você não pode mudar isso. Por quê? Para não ter o que você vê hoje em dia aí. Divisões. Rafael Pablo prega um Jesus diferente. Lucas Manzó já tem outra visão. Rodrigo Silva já tem outra visão. Edir Macedo já tem outra visão. Cila Malafaia já tem outra visão. R.R. Soares já tem outra visão. O apóstolo Valdemiro Santiago já tem outra visão. O apóstolo Agenor Duque já tem outra visão. Por quê? Um bispo universal. Para não ter essas divisões. Mateus 12, 25 ou Lucas 11. Toda divisão será destruída. Tem uma doutrina. Atos dos Apóstolos 2,42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Olha só, em Atos, não vou nem citar Mateus 16 até o 18, 19. Mas mais pra frente eu vou citar. Olha só que interessante. Você pega aqui em Atos 15. Engraçado, esse cara ele enche a boca para falar da sola escritura, mas não mostra em sola escritura. Tá pegando um livro traduzido por João Calvino, que não concorda com o pastoreio, certos papas que não concordam, etc., mas não tem que seguir de acordo que Pedro seguiu. E os seus sucessores, como por exemplo João Paulo II, seguiu. Pio XII, Pio IX, Gregório Magno, tem que seguir de acordo. Mas Paulo repreendeu Pedro, repreendeu sua posição, não a doutrina, não seu pastoreio. Tanto que ele vai reconhecer a graça que ele alcançou pelas colunas. Bispo universal, Cefa, Gálatas 2:19, Gálatas 2:9. Olha só, 15, ó. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não for circuncidade, segundo o rito de Moisés, não poder ser salvo. Originou-se então uma grande discussão de Paulo e Barnabé. Com ele, resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratados dessas questões com os apóstolos e o ancião em Jerusalém. Olha só, o anciãos em Jerusalém. Pedro, ele é ancião. Você pegar em 1 Pedro 5:1 ali, você vê. Ele fala, 1 Pedro 5:13, a igreja eleita é a igreja que está em Roma. É a fé romana. Romanos 1:8. Olha só, os eleitos, que a sede ali, onde ele foi martirizado, Pedro e Paulo. Acompanha, nem Paulo e Barnabé e nem o bispo ali de Jerusalém conseguiu resolver a questão. Tiveram que convocar os anciões, acompanhado alguns tempos dos membros da comunidade. Tornaram-se o caminho
que atravessa a Fenícia e Samaria. Contaram todos os irmãos. E a conversão dos gentios, o que causou toda grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciões, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito a eles. Mas levantaram-se alguma que antes de ter abraçado a fé, era da seita dos fariseus. Diziam que era necessário circuncidar aos pagãos, impondo-lhes a obediência da lei. Reuniram-se os apóstolos e o ancião para tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e disse: Irmãos, sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cresce, ó. Olha só, Pedro lembrando essa discussão ali em Jerusalém, que ele é o pastor universal. E coloca a casa em ordem. Para isso que existe o pontífice, o pastor que irá pastorear as ovelhas. João 21, do 15 ao 17. Para você não acreditar nessas pregações como Rafael Pablo. Cristo, ele fundou uma igreja e quis um líder, um pastoreio, um vigário. Seu sucessor, que faz a ponte com a cabeça. Claro que o protestantismo ainda é nisso. Claro que os caras não vão reconhecer isso. Vai criticar, vai degrinir. Porque tem povo que não lê Bíblia. E dá crédito a esses pastores fraudulentos, impostores da fé. Falsos doutores. Que não tem nem comunhão com a igrejinha fundo de quintal na esquina. Olha só que interessante, ó. Escritura, Rafael Pablo. A escritura, com a visão do magistério, refuta qualquer doutor e mestre, teólogo, etc., que você vê protestante aí nessa atualidade. Porque não se pode mudar o que foi escrito. Não se pode mudar o quem foi confiado. Olha só, João 21, 15, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão. Perguntou a mais alguém? Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu ele, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta quem? Meus cordeiros. Perguntou outra vez, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Pedro insistiu porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me? Respondeu, Senhor, sabe tu sabe que te amo. Disse Jesus, ó, apacenta as minhas ovelhas, não as minhas igrejas. Porque Pedro, ele tem a primacia, todos esses títulos aí, príncipe dos apóstolos, vigário de Cristo. Porque Cristo quis assim. Quem rogou por esse pastoreio? Lucas. Olha só, você pega Lucas 22, 31, ó. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e por tua vez, confirma teus irmãos. Então, o Rafael Pablo, misericórdia, pô. Ainda tem, deixa eu ver quantos seguidores que dá crédito a essa pregação sua. Deixa eu ver. 15 mil visualizações. O bispo dos bispos. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui, e eu quero que você me acompanhe, é trazer citações que demonstram de forma incontestável que nenhum dos títulos que colocam o bispo de Roma em posição de primazia absoluta foi de uso exclusivo do bispo de Roma nos primeiros 500 anos da igreja. Ou seja, somente a partir do 7º século é que essas inovações começaram a se infiltrar no seio da igreja. Cara, no 1º século, na igreja primitiva já tem um pastor universal. 2º século, 3º século, não tinha esse título ainda papado, estipulado, claro que não. Vai acontecendo como a igreja vai se tornando pública, vai
sendo organizada pelas colunas que sustentam a verdade, pelos apatrísticos, os sucessores dos apóstolos, sucessor de Pedro, São Lino, etc. É simples, ó. Mateus 16, ó. Olha só. Porque Pedro, ele tem acesso. Porque Pedro tem autoridade. Porque Pedro, ele é o pai. Porque Pedro, ele é o papa. Porque Pedro, ele é o vigário de Cristo. Porque Pedro, ele é o príncipe dos apóstolos. Porque Pedro tem um destaque nos evangelhos. Porque Pedro está em primeiro lugar. Porque Pedro, etc, etc. Olha só. A revelação vem de quem? Do pai. Mateus 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha Jesus falando. Jesus, então, lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou. Isso, mas meu Pai que está no céu. Olha Cristo falando, eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra te farei minha igreja. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Que o Papa Francisco ele tem essa autoridade, porque por causa do pastoreio. Mas tem que seguir de acordo com Pedro seguiu, porque ele é o sucessor petrino. Interessante. Por quê? Aquele que tem a chave irá governar a igreja de Cristo. Governar como assim? Com um pastoreio. Reconhecendo os dogmas, reconhecendo e enviando, como enviou Paulo. Tem uma doutrina. Tem um fundamento, um fundador. Olha só, em Isaías 22, olha só, que interessante, cara. Não vou nem seguir mais, porque, eu não vou ficar perdendo tempo com esses caras, pô. Vou ficar perdendo tempo ensinando a palavra. Aqui, ó, 22, 20. Naquele dia chamarei meu servo, ele assim, filho de Elcias, eu o revestirei com a túnica, eu o cingirei com o teu cinto, ele lhe transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre os seus ombros, a chave da casa de Davi. Ele abrirá, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Olha só. Quem tem a chave, aquele que tem a chave será um pai. O vigário, ele é para nós, católicos, ele é um pai para nós. É sucessor de Cristo. Representante de Cristo. A sua igreja. Olha só. Eu a revestirei com a túnica. Quem se veste com a túnica? Sacerdote. O cingirei com o teu cinto. Ele transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre seus ombros, a chave da casa de Davi. Ele, quem é ele assim? Essa chave que está sobre a vida de ele assim é a chave de Davi. Foi transferido para Cristo. Porque ele assim é descendente. Você pegar aqui, ó, Mateus, a genealogia de Cristo, ó, 13, ó. Gerou Abiúde. Abiúde gerou ele assim gerou Osos, gerou Zadok gerou Aquim gerou Eliúde gerou Eliezer gerou Matã gerou Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. É da genealogia de Cristo, como Davi. Olha só. E essa chave foi dada para Pedro, para pastorear. Só quem pode pastorear a igreja de Cristo, igreja, não igrejas, quem tem a chave, quem tem a revelação, quem tem o pastoreio. Tanto que o nome não será chamado João 1,42, Cefa, mas será Pedro, mas será chamado Cefa. Olha só, Lucas. Olha só, cara.
1:42, ó. Não, João 1:42. Levou Jesus, e Jesus, fitando nele olhar, e disse: Tu és Simão, filho de João. Será chamado Cefa, quer dizer pedra. Olha só. Se tem vigário que não vai seguir isso, é falso vigário. Como você vê, tem os 10 piores papas na história. Teve papa sim que se corrompeu. A igreja de Cristo se corrompeu? Não, a igreja é santa. E o fundador é santo. Satanás não pode destruir a igreja de Cristo, mas pode sentar ali na sua cadeira de papado. Mas não reinar eternamente, por pouco tempo. Simples entender isso. Por quê? A igreja de Cristo não é igreja material. Fundamento de homens, doutrinas de homens, etc, etc. Essa visão de Rafael Pablo, etc. Não, cara. A igreja católica está muito mais além que essas igrejinhas que você vê aí. 4.700 igrejas. Se eu não me engano. Protestante. E cada um tem um pastoreio. Já pensou se não tivesse um pastoreio universal, a igreja católica? Ia ser bagunçado igual essa igreja protestante. Cada um ia ter um pensamento. Um bispo ia ter um pensamento, o outro bispo ia ter outro pensamento, o outro bispo ia ter outro pensamento. Não, cara. Tem que estar em comunhão com o bispo de Roma. Catecismo. Ele citou no começo. Os caras estudam catecismo, mas não se convertem. 85, ó. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrito ou transmitido, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto foi confiado ao bispo em comunhão com o bispo. Comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então não tem como, pô. Por isso que Cristo quis um pastor. Se tem um pastor, não vai ter divisão. E os bispos, os diáconos, tem que estar em comunhão com o bispo universal, de acordo com o que está ali. Tiago e João em comunhão com o bispo universal. E depois chegou Paulo e Barnabé para estar em comunhão com o bispo universal. Não tem como. As comunidades que foi fundada pelos apóstolos, pelos membros, etc., não está em comunhão com o bispo. Os diáconos, etc., tem que estar em comunhão com o bispo universal. E os bispos local das comunidades têm que estar em comunhão também. Os padres têm que estar em comunhão com os bispos. Os diáconos têm que estar em comunhão com os padres, com os bispos. Nós, leigos, também temos que estar em comunhão com os diáconos, com os padres e com os bispos. E comunhão com a doutrina e o fundamento dos apóstolos, Rafael Pablo. Simples entender isso. Simples. É assim que nós somos católicos. Nós temos uma comunhão. Nós temos uma unidade. Não igual você tem um pensamento, aí já o Lucas Ponzoli já tem outro pensamento. Não. O Lucas Ponzoli, não. Edir Macedo tem outro pensamento. Não. Não concordo com a visão do Edir Macedo. Eu concordo com a visão do Reginaldo Duque. Aí vem a obediência ao bispo. É matéria de dogma? É de acordo com os apóstolos pregou? É de acordo com a vida, a convivência de Pedro? Aí sim, reconhecemos que ele é um bispo cheio do Espírito Santo. Na palavra, na doutrina e no fundamento dos apóstolos. Salve Maria.